Olá pessoal, hoje nós vamos estudar função do segundo grau. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você também quiser, pode compartilhar com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse material, ok? Sem mais demora, vamos à aula. Uma função do segundo grau é de R em R, ou seja, de números reais para números reais, chama-se função quadrática quando existem números reais A, B e C com A diferente de zero, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c para todo x pertencente a R, ou seja, aos números reais. A função do segundo grau, também chamada de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, é escrita como ax ao quadrado mais bx mais c, onde a é o coeficiente aqui de x ao quadrado, b é o coeficiente de x que não está elevado ao quadrado, e c é o termo independente, aquele que não contém x. Sendo a, b e c números reais e diferentes de zero, o grau da função é determinado de acordo com o maior expoente que a incógnita assume. Ou seja, quando você ver uma função elevado ao quadrado, é porque esse 2 aqui é o maior grau da função, por isso é ao quadrado. Da mesma forma que se aqui fosse elevado ao número 3, seria uma função cúbica. Vamos baixar um pouquinho aqui para a gente fazer esse exemplo que está aqui embaixo. Então, para identificar os coeficientes das funções, nós temos que lembrar que a função é do tipo ax2 ao quadrado mais bx mais c, onde os números a, b e c são pertencentes aos números reais e que a aqui tem que ser diferente de zero, senão a função deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau. Então, identificando os coeficientes aqui, no item A, nós temos que o A é igual a 2, que é esse 2 aqui. O B é igual a 1, que é o número que está aqui antes do x. E o C é o termo independente, que é o menos 3. No item B, nós temos que A é igual a 5, que é esse número aqui. O B é igual a 4, que é esse número que está antes do x. E o C é igual a menos 5, que é o termo independente. Já no item C aqui, nós temos o seguinte, que o A é igual a 7, que é esse número que está antes do x ao quadrado. O B é igual a 1, que é o número que está multiplicando o x aqui. E o C é igual a menos 2, que é o termo independente aqui, menos 2. No item D, nós temos o seguinte, o número que está multiplicando o x ao quadrado aqui, como nós não estamos vendo nada, é 1. Então, A é igual a 1. O B é o número que está multiplicando o x, que não está elevado ao quadrado aqui, que no caso é 1 também, porque todo número ele está... Qualquer número que a gente pensar, o número A, por exemplo, ele está elevado a 1, ele está multiplicando 1 e ele está dividido por 1. Você pode pensar dessa forma aqui. Então, o B, nesse caso, é 1, que é o número que está multiplicando o x, e o 5 é o termo independente aqui, que é o valor de C, menos 5.
Então, é dessa forma que a gente identifica os coeficientes de uma função do segundo grau. Uma função quadrática do tipo ax² mais bx mais c possui no máximo duas raízes reais. Exemplo, se delta é maior que zero, então a equação do segundo grau ela tem duas raízes. Exemplo, nós temos aqui o eixo das abscissas, o eixo x. Então, se a parábola ela corta o eixo x duas vezes aqui, e ela é mais ou menos assim, isso indica que a função ela tem duas raízes, ou seja, ela corta duas vezes o eixo x aqui. Então, nesse caso, delta é maior que zero. Delta é maior que zero e o coeficiente de x² também é maior que zero, porque olha o desenho da parábola. Ela está com a concavidade voltada para cima. Então, A é maior que zero. E ela corta o eixo das abscissas aqui duas vezes. Então, o delta também é maior que zero. Agora, um outro exemplo aqui. Se o A for menor que zero, se A for menor que zero e delta for maior que zero, então o desenho da parábola vai ser mais ou menos assim. Ou seja, continua tendo duas raízes, porque o delta é maior que zero, e é concavidade voltada para baixo, porque o A, ou seja, o número que aparece aqui antes de x², é menor que zero, ou seja, menos 2, por exemplo. Então, nesse caso, a concavidade é voltada para baixo, por causa do A, aqui que é menor que zero, e ela tem duas raízes, porque o delta é maior que zero. E quando nós tivermos o delta igual a zero, o que vai acontecer com essa função aqui? Vamos ver um exemplo aqui, olha. Quando o delta for igual a zero, então a equação, ou seja, a função do segundo grau, eu já chamei de equação aqui, por quê? Porque quando nós estamos tentando encontrar a raiz de uma função, nós colocamos f de x igual a zero. Ou seja, o eixo das ordenadas ali vai valer zero. Então, nós temos que f de x é igual a zero. Então, por exemplo, 2x na função f de x igual a 2x² mais x mais 3, por exemplo, a gente coloca f de x igual a zero. Então, fica 2x² mais x mais 3, para a gente encontrar as raízes aqui. Quanto vale x? Então, nós temos então uma equação aqui do segundo grau que a gente já sabe encontrar as raízes através de Bhaskara, por exemplo, aqui, porque é uma equação completa. A diferente de zero, B diferente de zero e C diferente de zero. Então, nesse caso aqui, quando o delta for igual a zero, nós teremos uma função mais ou menos assim, ó. Uma concavidade voltada para cima, se A for maior que zero, né? Ou seja, o coeficiente que aparece aqui antes do x² for maior que zero e o delta for igual a zero, então a parábola ela vai apenas tocar aqui no eixo das abscissas. E se nós tivermos ao contrário, uma função completa também, com menos x² aqui, ó, menos 2x² mais x mais 3, por exemplo, e delta for igual a zero, o que vai acontecer? O gráfico vai ficar mais ou menos assim, concavidade voltada para baixo, porque A é menor que zero, e o gráfico apenas vai tocar o eixo aqui em um ponto, porque delta é igual a zero. Então, é isso que vai acontecer com os gráficos aqui que representam a função do segundo grau.
ou ela é assim, com a concavidade voltada para cima, com duas raízes, ou ela é assim, nesse outro caso aqui, com A menor que zero e delta maior que zero. E quando delta for igual a zero, pode acontecer essas duas situações aqui. E há ainda mais duas situações que poderão ocorrer. Eu vou apagar aqui para a gente fazer. Por exemplo, quando delta for menor que zero, então a função, a equação do segundo grau, ela vai ter uma parábola assim, ou seja, acima do eixo das abscissas, porém não toca o eixo. Então, nesse caso, o delta é menor que zero. Nós não temos nenhum ponto do gráfico sendo tocado pela parábola que representa a função do segundo grau. Então, nesse caso, o delta é menor que zero. E tem uma outra situação, que é quando o delta também é menor que zero e acontece que a parábola é com a concavidade voltada para baixo. Então, o que faz a parábola não tocar o eixo das abscissas aqui é o fato de delta ser menor que zero em ambas as situações aqui. Agora, o que faz a parábola estar acima do eixo das abscissas, aqui no caso, é o A ser maior que zero. Ou seja, o coeficiente de x ao quadrado é maior que zero. Ou seja, a parábola vai estar acima do eixo das abscissas. E o que faz a parábola estar abaixo do eixo das abscissas é o fato de A ser menor que zero. Então, esses são os casos aqui em que acontece os gráficos das parábolas que representam aí a função do segundo grau. Lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, quem que seria o delta aqui? O delta não é b ao quadrado? B é o número que aparece antes de x. Então, 2 ao quadrado seria 2 ao quadrado, que multiplica 4. A vale 1 e C vale 4. Então, nessa situação aqui, o delta seria 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 a terceira, que é igual a 64. Então, nesse caso aqui, delta é igual a 64. Só um exemplo aqui para relembrar o que é delta. Para realizar o esboço do gráfico de uma função, é necessário encontrar 3 pontos importantes, ou seja, os zeros ou as raízes da função, o vértice e o ponto que a função toca o eixo y, conforme o exemplo a seguir. Por exemplo, veja a função f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. O primeiro passo aqui para a gente encontrar as raízes da função é aplicar Bhaskara. Então, nós vamos encontrar as raízes aqui. Para a gente achar 2 pontos aqui, onde o y é igual a zero, são 2 raízes, porque é elevado ao quadrado, isso indica que são 2 raízes. Vamos encontrar então aqui as 2 raízes. Vamos usar Bhaskara para resolver essa equação aqui. X é igual a menos b. Vou colocar a fórmula aqui só para a gente copiar. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de b
ao quadrado menos 4ac, que não é nada mais, nada menos do que o delta, que está aqui na raiz. Se você quiser encontrar o delta separadamente aqui e depois fazer a raiz de delta, tanto faz, dá no mesmo, sobre 2 vezes a. Então essa é a fórmula de Bhaskara. Conhecendo a fórmula de Bhaskara, é só substituir os valores de A, B e C aqui na fórmula que você vai encontrar as raízes. Como nós já colocamos a fórmula de Bhaskara aqui, então vamos só copiar os números aqui na fórmula e resolvê-la. Então, menos B. B vale menos 6, então é menos 6. Vou colocar bem aberto aqui para a gente não perder nenhum detalhe. Mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado. Quanto que vale B? Menos 6. Menos 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado. Menos 4ac. Menos 4, que multiplica 1, que A vale 1, que é o número que está aqui antes do x ao quadrado, vezes C. Quanto que vale C? Vale 8. E aqui é 8, é o termo independente, aquele que não tem x, aquele que não está multiplicando ninguém. Então, sobre 2, A. Quanto que vale A? A vale 1, é o número que está aqui antes do x ao quadrado. Isso implica que x é igual. Agora vamos dar uma arrumada nisso aqui. Menos 6 dá mais. Menos com menos, mais. Dá 6, mais ou menos a raiz quadrada de raiz quadrada de 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, vai dar 36. Menos 4 vezes 1, vezes 8, 32. Sobre 2 vezes 1, 2. Isso é igual 6, mais ou menos 36 menos 32, dá 4. Sobre 2. Vamos baixar um pouquinho aqui para ter mais espaço para terminar. Então, continuando aqui embaixo, nós temos que x é igual a 6, mais ou menos, raiz de 4 é 2, sobre 2. Então, nós temos que o seguinte, x é igual a 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Ou x é igual a 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. Então, nós temos que x é igual a 4 ou x é igual a 2. Então, já encontramos, então, x1 é igual a 4 e x2 é igual a 2. Encontramos as duas raízes aqui para começarmos a representar o gráfico. Então, nós já temos o ponto A, que é igual, se nós temos 4, f de x, o y, nós fizemos igual a 0, e o ponto B, que nós temos x igual a 2 e y igual a 0. Então, já temos aqui 2 pontos para começarmos a esboçar esse gráfico. Vamos procurar agora o vértice da parábola. Então, o nosso segundo passo aqui é encontrar o vértice da parábola, que vai ser um ponto que vai ter um x do vértice e o y do vértice. Conforme eu já disse lá no início, o y do vértice e o x do vértice a gente consegue com essa fórmula aqui.
o y do vértice é menos delta sobre 4a, e o x do vértice é menos b sobre 2a. Eu vou copiar a função aqui para a gente encontrar esses dados aqui. Então, colocando a função aqui que nós estamos trabalhando, que é f de x igual x ao quadrado menos 6x mais 8, nós temos que a é igual a 1, b é igual a menos 6 e c é igual a 8. Então, fazendo aqui, vamos encontrar o delta aqui primeiro. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta aqui é igual a b ao quadrado menos b ao quadrado dá 36. Menos 4ac. Menos 4 vezes 1 vezes 8. Então, delta é igual a 36 menos 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Então, delta é igual a 32. Você tira de 36 aqui, dá 4. 36 menos 32 dá 4. Então, delta é igual a 4. Então, nós temos que o x do vértice é menos delta. Então, aqui é menos 4 sobre 4a. 4 vezes 1. Então, menos 4 dividido por 4, isso é menos 1. Então, já encontramos aqui o y do vértice é 1. Aí nós temos o x do vértice para encontrar. Então, nós sabemos que o x do vértice é menos b sobre 2a. Quanto que vale b? Vale 6. Menos b, então, é menos 6, que é igual a 6. Menos 6, 6. Então, é 6 sobre 2a. 2 vezes 1. Então, é 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, nós temos que o x do vértice é 13. Então, encontramos aqui mais um ponto. O vértice é 3, 1. Então, com esses dados aqui, já é possível a gente começar a esboçar o gráfico da parábola. Nós temos mais um passo ainda, que seria encontrar mais um ponto. Vamos fazer isso aqui, que seria encontrar o ponto de intersecção da parábola com o eixo y. Para isso, basta fazer f de 0. Como que a gente vai fazer isso? No lugar de x, você coloca 0. Então, ficou aqui, ó, 0 elevado ao quadrado. No lugar de x aqui, nós colocamos o 0. 0 ao quadrado menos 6, que multiplica 0, porque no lugar do x nós colocamos o 0, mais 8. Então, ó, 0 menos 6 vezes 0 também dá 0, mais 8. Então, f de 0 vale 8. Então, nós temos mais um ponto aqui, 0, 8. Outra forma de você perceber também, além de fazer f de 0, é perceber que 8 é o termo independente. Então, sempre o termo independente da função, ela vai passar pelo eixo das ordenadas ali, o eixo y. Então, o termo independente sempre é o local ali que corta o eixo das ordenadas. Por exemplo, então, essa função aqui, com certeza, ela vai ter aqui, ó, mais ou menos assim. Ou poderia ser também mais ou menos assim. Ou seja, ela sempre vai cortar o eixo das ordenadas no ponto que é o termo independente aqui. E por fim, é só nós marcarmos os pontos que nós encontramos aqui no plano cartesiano e esboçar a parábola. Nós encontramos o ponto A, que é 4, 0, que é esse aqui, ó.
quando x vale 4, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui o ponto 4, 0, que é esse aqui. Quando x vale 4, o y vale 0. E é esse ponto, que é uma das raízes que nós encontramos aqui, que nós procuramos o x igual a 4. Outro ponto que nós encontramos através das raízes foi esse ponto B aqui, que quando nós encontramos a raiz que vale 2. Então, quando x vale 2, y também vale 0, que é uma das raízes, onde o gráfico corta aqui o eixo das abscissas. Então, nós encontramos esse ponto aqui através das raízes, quando nós encontramos lá x igual a 2, quando nós fizemos y igual a 0, que nós encontramos duas raízes. Outro ponto que nós encontramos foi o vértice, que nós fizemos menos delta sobre 4a, e encontramos o ponto y, aqui o valor de y, que nós encontramos aqui o y do vértice, que nós encontramos esse ponto aqui. Y que vale menos 1 e x que vale 3. Então, aqui, ó, quando o x vale 3, o y vale menos 1, que é o vértice dessa função aqui. Agora, um outro ponto interessante aqui é esse aqui, ó. Se você analisar, há uma simetria aqui, ó. Há uma simetria. Então, se aqui eu tenho 1, 2, 3, então daqui para cá também vai ter 3. Porque na parábola tem essa simetria. Então, se nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Então, aqui nós vamos ter também 1, 2, 3. Então, se aqui é 3, 4, 5, 6, com certeza aqui no 8 vai passar aqui, ó. Então, tem essa simetria aqui também. Aqui tem 3 pontos e aqui tem 3. Então, aqui, ó, vai ser 6. 6, 8 aqui. Então, nós temos esse ponto aqui também. Com isso, já dá para esboçar o gráfico, porque nós temos aqui aonde é o termo independente, que eu já falei que o gráfico corta o eixo do y aqui, o eixo das ordenadas, no ponto que é o termo independente. Então, aqui nós já temos condições de esboçar a parábola, que ela vai passar por esses pontos aqui. Nós temos o vértice, temos as duas raízes e temos esses pontos aqui. Então, com isso, você já consegue esboçar a sua parábola. Aqui eu quero mostrar mais uma vez detalhadamente quando A é maior que 0, ou seja, esse número que aparece aqui antes do x ao quadrado, nesse caso aqui é 1, A vale 1, e 1 é maior que 0. Então, o gráfico da parábola é esse, com a concavidade voltada para cima. Nós vemos aqui, com certeza nós sabemos que uma das raízes é 2, porque ele corta o eixo x aqui no ponto 2. Sabemos que outra raiz é 3, porque ele corta o eixo x aqui no 3. E o termo independente é o 6, onde ele corta o eixo das ordenadas aqui, ou seja, o eixo y. Então, nós temos uma parábola mais ou menos assim, porque o A é maior que 0, então ele vai ser sempre mais ou menos assim. Aqui nós temos um outro exemplo, quando A é menor que 0. Então, A aqui é menor que 0. A é igual a 1 menos 1, que é menor que 0. Então, nós temos que quando A é menor que 0, a parábola é mais ou menos assim. Ou seja, concavidade
voltada para baixo. Para encontrar o valor numérico de uma função, nós temos que conhecer a sua lei de formação. Por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, que é essa função aqui, f de x, x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, para encontrar o valor numérico dessa função, a gente coloca, por exemplo, o f de 0, no lugar do x aqui, a gente vai colocar o 0. Se a gente fez isso aqui, o f de 0, então a gente vai fazer aqui também. Seria 0 ao quadrado mais 2, que multiplica o 0, menos o 3. 0 ao quadrado é 0 mesmo. 2 vezes 0 é 0 mesmo. Menos 3. Então, nós temos que o f de 0 é igual a menos 3. Por exemplo, o f de 1, que é a letra B aqui. f de 1. Então, a mesma coisa. No lugar de x, a gente coloca 1. Então, é 1 ao quadrado mais 2, que multiplica 1, que eu coloquei aqui no lugar do x, menos 3. Então, f de 1 é igual a 1 ao quadrado, é 1 mesmo, mais 2 vezes 1, 2, menos 3. Então, nós temos que 1 mais 2, 3, menos 3, 0. Então, f de 1 é igual a 0. Então, toda vez que a gente quiser encontrar o valor numérico de uma função, é só a gente fazer o f daquele número que a gente quer encontrar. Vamos fazer alguns exercícios aqui para praticar isso aqui. Dada a função f de x ao quadrado mais 3x mais 2, calcule o f de 0. No lugar do x, a gente vai colocar 0. Então, f de 0 é igual a 0 ao quadrado mais 3, que multiplica 0, mais 2. Então, f de 0 é igual a 2. Porque 0 ao quadrado é 0, mais 3 vezes 0 é 0 também. Só sobrou 2 aqui. f de 0 é igual a 2. f de 1. f de 1 é igual a 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 mais 2, que é igual. 1 ao quadrado é 1 mesmo, 3 vezes 1 é 3, mais 2, que é igual. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Então, f de 1 é igual a 6. f de 1 é igual a 6. Vamos fazer a letra C, f de 2. Então, f de 2, no lugar do x, a gente coloca o 2. É 2 ao quadrado, mais 3, que multiplica 2, mais 2, que é igual. 2 vezes 2, 4, que é 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, 6, mais 2. 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Então, f de 2 é igual a 12. Vamos fazer o f de 3. A mesma coisa, no lugar do x a gente coloca o 3. Então, é 3 ao quadrado, mais 3 que multiplica 3, mais 2, que é igual. 3 ao quadrado é 9, mais 3 vezes 3, 9, mais 2. 9 mais 9, 18, mais 2, 20. Então, f de 3 é igual a 20. f de 4. 4 ao quadrado mais 3 vezes 4 mais 2, que é igual. 4 ao quadrado dá 16, mais 3 vezes 4, 12, mais 2, que é igual. 2 mais 12 dá 14, mais 16 dá 30. Então, f de 4 é igual a 30. E f de 5? Temos que fazer a mesma coisa. No lugar do x, a gente coloca o 5.
Então, é 5 ao quadrado mais 3 vezes 5 mais 2, que é igual a 5 ao quadrado, dá 25. Mais 3 vezes 5, 15. Mais 2, que é igual a 25 mais 15, 40. Mais 2, 42. Então, f de 5 é igual a 42. E assim por diante. Quando você quiser encontrar um ponto, você faz o x igual àquele ponto e você vai encontrar o valor de y. Então, nesse caso aqui, nós temos o ponto 6, 1. Nesse caso aqui, nós temos o ponto 2, 0. Nesse caso aqui, nós temos o ponto 12, 2 e assim por diante. Vamos fazer mais um exercício aqui, esboçando o gráfico da função. O primeiro passo aqui, para a gente esboçar o gráfico, nós já vimos anteriormente, nós temos que encontrar as raízes da função. Para encontrar as raízes da função aqui, nós vamos fazer que a função vale 0. Por quê? Deixa eu fazer um esboço do sistema cartesiano aqui e eu vou explicar por que a gente iguala a 0. Nós vimos que as raízes da função é quando o gráfico ele corta o eixo x aqui. E quando que o gráfico corta o eixo x? Nas raízes da função x1 e x2. E quando que ele corta? Quando o y aqui é igual a 0. Nós temos 0, 1, 2, tal, assim sucessivamente. Então, quando y aqui vale 0, é quando nós temos as raízes aqui. Então, por isso a gente vai igualar aqui f de x igual a 0. Então, para encontrar as raízes aqui, nós vamos fazer x ao quadrado menos 3x mais 2. Isso é igual a 0. Podemos aplicar a fórmula de Bhaskara aqui. A fórmula de Bhaskara diz que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, x é igual menos b menos 3. Vamos fazer aqui, ó. A é igual a 1, que é o coeficiente que está aqui na frente do x ao quadrado. B é igual a menos 3, que é o número que está à frente aqui do número que multiplica o x. E C é o termo independente, que é o 2. Então, menos B. Nós temos menos 3, que é igual a 3. Então, menos B é 3. Mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4ac. Menos 4ac. Vou pôr 4 vezes 1, que é A, vezes C, que é 2. Sobre 2A. 2 vezes 1. A vale 1. Então, x é igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8 sobre 2. Então, x é igual a 3 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. Que é igual a 3 mais ou menos 1. Raiz de 1 é 1 mesmo, sobre 2. Então, nós temos aqui
3 mais 1, 4, dividido por 2, dá 2. 3 menos 1, dá 2, dividido por 2, dá 1. Então, nós temos que x1 é igual a 2 e x2 é igual a 1. Ou seja, encontramos aqui dois pontos para a gente construir o gráfico. Temos os pontos 2, 0 e 1, 0. Dois pontos da parábola nós já temos aqui. E um terceiro ponto que nós podemos encontrar é fazendo o x do vértice. Então, vamos deixar esse ponto aqui. Vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Vamos deixar aqui esse ponto que nós encontramos, 2, 0. E esse ponto vou chamar de B, 1, 0. Dois pontos que nós encontramos, vamos deixar aqui já. Aí eu vou apagar aqui para a gente fazer o x do vértice e o y do vértice. Nós vamos encontrar aqui o vértice da parábola, que nós temos um valor para x e um valor para y. Vou apagar aqui para a gente continuar fazendo. Nós vimos em um dos exemplos estudados anteriormente que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E nós já vimos aqui, fazendo Bhaskara, que delta é igual a 1, porque delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nós já calculamos, mas eu vou fazer de novo aqui. b ao quadrado vai dar menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. Vezes 4 vezes 1 vezes 2 vai dar delta é igual a 9 menos 8. Delta é igual a 1. Então, nós temos que delta é 1. Se delta é igual a 1, então menos delta é menos 1. Vezes 4a. O a vale 1. Então, é vezes 4. Então, o y do vértice aqui é menos 1/4. Então, nós temos que encontrar agora o x do vértice. E o x do vértice é menos b sobre 2a, que é igual menos b dá menos 3 dá 3 sobre 2a sobre 2. Então, o x do vértice vale 3/2. Então, nós temos mais um ponto aqui. 3/2 e menos 1/4. E nós temos um outro ponto ainda, que é o termo independente, que nós vamos chamar aqui de P. O termo independente é 2. Que é esse ponto aqui, ó. Por exemplo, vou fazer apenas um esboço grosseiro aqui, só para a gente entender. 1, 2. Vai cortar nesse ponto aqui, ó. 2. Por quê? É o termo independente aqui da função. Então, com certeza, o gráfico vai cortar aqui. Eu só não sei se ele vai passar assim ou se ele vai passar assim, por enquanto. Mas nós sabemos que ele vai passar por aqui. Então, nós temos o ponto 2, 0, que é esse ponto aqui. 2, 0, que é o ponto A. Nós temos um outro ponto onde a função passa, que é 1, 0, que é esse ponto aqui. 1, 0. E nós temos um outro ponto que é o 2, que a gente sabe que a parábola passa também, que é esse aqui, 2, 0.
0 para x e 2, que é o termo independente aqui. Então, nós já sabemos que a parábola ela vai ser mais ou menos aqui. Só que nós temos um outro ponto importante aqui ainda, que é o vértice da parábola. Quando x vale 3 meios, 1 meio, 2 meios, 3 meios, mais ou menos aqui, o y vale menos 1/4, que é mais ou menos aqui, ó. Se 1 é aqui, né? 1/4 é mais ou menos aqui, ó. Menos 1/4. Menos 1 está mais ou menos aqui. Menos 1/4 mais ou menos aqui. Então, nós já temos o desenho da parábola. É mais ou menos aqui. E por simetria, nós sabemos que se daqui 3 meios, então vai ser mais ou menos aqui. O outro ponto vai ser aqui, exatamente aqui. Então, nós já temos aqui um esboço da nossa parábola, que ela vai passar aqui pelo x do vértice, y do vértice, vai passar por esses pontos, vai passar aqui, vai ser mais ou menos assim. E para conferir, nós podemos ir lá na GeoGebra, como nós temos esse recurso aqui, e fazer para a gente ver como que ficaria essa função desenhado exatamente lá num programa que é específico para isso, que é o GeoGebra. Então, colocando aqui no GeoGebra essa função, nós temos que x² menos 3x mais 2, nós temos então o gráfico aqui da função, que é bem parecido com aquela que nós vimos, que nós construímos lá, passando por esses pontos aqui. Vamos pôr uma do lado da outra para a gente fazer a comparação. É lógico que não dá para a gente comparar um esboço feito manualmente com um desenho feito no GeoGebra. Mas o importante é a gente verificar aqui, ó, que conforme eu disse aqui no ponto 2, ela corta o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E veja bem, ó, bem exatamente no ponto 2. Aqui no ponto 1, 0 também. Aqui, ó, 0 para Y e 1 para X. 2 para x e 1, 0 para y. Exatamente aqui conforme no nosso esboço. E aqui esse ponto aqui também, que é o ponto de simetria em relação ao vértice, que eu já tinha falado. A mesma distância que tem daqui existe para o outro lado também, que é outro ponto importante que nós temos aqui. Então, dá para ver que é exatamente isso. E aqui é menos 1/4, né? Se aqui é menos 1, então aqui é menos 1/4, que é para y, e 3 meios. 1 meio, 2 meios, 3 meios. Então, exatamente aquilo que a gente encontrou fazendo manualmente, certo? Então, essa é a fórmula aí para você esboçar o gráfico. Evidentemente que um gráfico esboçado à mão não vai ficar com a perfeição de um gráfico feito no GeoGebra, por exemplo. Então, pessoal, nessa aula a gente viu as principais coisas aí que a gente precisava ver em funções para prosseguir com os nossos estudos. Mas, se você quiser se aprofundar, existe muita coisa sobre função do segundo grau que você pode aprofundar esse conhecimento aí buscando um livro didático de ensino médio, que vai ter muita coisa aí importante, aplicação da função, por exemplo, que dá para você trabalhar bastante com essa questão de função do segundo grau. Tanto na função do primeiro grau quanto na função do segundo grau, há bastante aplicação para isso em diversas áreas aí de conhecimento. Se você quiser aprofundar os estudos, então há bastante material nesse sentido, ok? Mas a nossa aula fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima.